Saulo de Tarso era um homem temido. Seu nome, sussurrado entre os seguidores de Jesus, evocava medo e incerteza. Ele era um fariseu zeloso, conhecedor profundo das Escrituras, e via a nova fé cristã como uma ameaça que precisava ser erradicada. Com cartas de autorização em mãos, partiu para Damasco, determinado a prender todos os que invocassem o nome de Jesus. Sua mente estava tomada por convicções firmes e uma missão clara: proteger as tradições de seus antepassados, custasse o que custasse. Mas o destino de Saulo estava prestes a mudar de maneira inimaginável. Enquanto ele e seus companheiros avançavam pela estrada poeirenta que levava a Damasco, algo extraordinário aconteceu. De repente, uma luz intensa, mais brilhante que o próprio sol do meio-dia, envolveu Saulo. Ele caiu ao chão, atordoado, incapaz de compreender o que acontecia ao seu redor. E então, ouviu uma voz, poderosa e cheia de autoridade, que ecoou em seu coração: Saulo, Saulo, por que me persegues? Assustado, Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta veio, clara e direta: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que deves fazer. Os homens que o acompanhavam estavam perplexos, ouvindo o som, mas sem ver ninguém. Saulo, ao abrir os olhos, percebeu que estava cego. Aquele que outrora via tudo com tanta certeza, agora dependia da ajuda de outros para dar um passo sequer. Durante 3 dias, Saulo permaneceu em Damasco, sem ver, sem comer, sem beber. 3 dias de silêncio, de reflexão, de confronto interior. Imerso na escuridão, ele se viu diante de tudo o que acreditava e de tudo o que agora precisava reconsiderar. O orgulho, a raiva, as certezas inabaláveis começaram a se desfazer diante da presença daquele que ele perseguia. Jesus, o crucificado, era real, e o encontro com ele mudara tudo. Enquanto isso, em Damasco, vivia um discípulo chamado Ananias. O Senhor apareceu a ele em visão e deu-lhe uma tarefa difícil: ir até Saulo, impor as mãos sobre ele e restaurar-lhe a visão. Ananias hesitou. Ele conhecia a reputação de Saulo, sabia do sofrimento que ele causara aos cristãos em Jerusalém e do perigo que representava. Mas o Senhor insistiu: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Com coragem, Ananias foi até a casa onde Saulo estava hospedado. Ao entrar, colocou as mãos sobre ele e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele pôde ver novamente. Levantou-se, foi batizado e, depois de tanto tempo em jejum, alimentou-se e recuperou as forças. A transformação de Saulo foi profunda e radical. O perseguidor tornou-se proclamador. O inimigo da fé tornou-se seu maior defensor. Em poucos dias, Saulo já estava nas sinagogas de Damasco, declarando que Jesus era o Filho de Deus. Aqueles que o ouviam ficavam atônitos,
Como poderia aquele que vinha para prender cristãos agora anunciar com ousadia a mensagem de Cristo? A resposta estava no poder da graça. A história de Saulo não é apenas sobre mudança de opinião ou de comportamento. É sobre a intervenção divina que quebra correntes, desfaz preconceitos e oferece um novo começo. Saulo não buscava Jesus. Foi Jesus quem foi ao encontro dele, no auge de sua hostilidade, para transformar seu coração. O mesmo zelo que antes alimentava a perseguição, agora impulsionava a missão. O mesmo vigor com que defendia suas tradições, agora era canalizado para anunciar as boas novas do Evangelho. A experiência de Saulo nos lembra que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Não importa o passado, as escolhas, os erros ou os preconceitos. O amor de Deus é capaz de transformar até mesmo o mais improvável dos corações. A conversão de Saulo, que passou a ser chamado de Paulo, tornou-se um símbolo de esperança para todos que se sentem distantes, perdidos ou indignos. Se Deus pôde transformar um perseguidor em apóstolo, pode também fazer novas todas as coisas na vida de qualquer pessoa. Ao longo de sua vida, Paulo enfrentou perseguições, prisões, naufrágios e rejeição. Mas nada disso o fez retroceder. Ele sabia em quem havia crido. Aquele encontro no caminho de Damasco marcou-o para sempre. Em suas cartas, Paulo nunca se esqueceu de onde veio e do que Deus fez por ele. Ele escreveu sobre o poder da graça, sobre a justificação pela fé, sobre o amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sua vida tornou-se um testemunho vivo do que significa ser alcançado e transformado pelo próprio Cristo. A história da conversão de Paulo nos desafia a olhar para além das aparências. Nos convida a não desistir de ninguém, por mais distante que pareça estar do caminho. Nos lembra de que Deus pode usar até mesmo nossas falhas e fraquezas para realizar seus propósitos, e nos inspira a confiar que, mesmo nos momentos de escuridão e dúvida, há esperança de uma nova luz, de um novo começo, de uma nova missão. Assim, o caminho de Damasco não é apenas um lugar geográfico, mas um símbolo do encontro que todos nós podemos ter com Deus. Um convite à transformação, à entrega, à fé. Porque, no fim das contas, não somos definidos pelo nosso passado, mas pelo que Deus pode fazer em nós e através de nós. A história de Paulo continua ecoando ao longo dos séculos, lembrando-nos de que a graça é capaz de mudar vidas, de renovar destinos e de escrever novas histórias, onde antes só havia medo, dúvida e perseguição. Que possamos, inspirados por essa jornada, abrir nosso coração para a possibilidade de transformação. Que possamos, como Paulo, ouvir a voz do Senhor, deixar para trás o que nos prende e seguir adiante, guiados pela luz da graça, prontos para viver um novo propósito. Pois, assim como aconteceu com Paulo, a verdadeira conversão é sempre obra daquele que nos chama pelo nome, mesmo quando ainda não o conhecemos. Que essa história inspire sua fé hoje. Se gostou, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Inscreva-se para mais palavras de vida. Tem algum personagem bíblico que você quer ver aqui? Comenta abaixo. Até a próxima jornada!